Shalom, shalom, meus queridos irmãos, eu sou o pastor Paulo Nascimento. Como está a sua mente, como está o seu coração? Espero que esteja tudo na mais perfeita paz. Esse é mais um vídeo resposta aqui do canal Falando de Bíblia. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida e também a você que está sempre aqui com a gente, comentando, curtindo, compartilhando um pouco do que a gente produz aqui no Falando de Bíblia, e é sempre uma alegria poder interagir com você aqui. Esse material só acontece para poder aqui robustecer, fazer com que você também conheça um pouco mais da palavra de Deus e possa compartilhar com outros irmãos. Queridos, eu recebi um vídeo aqui, olha que eu sou assembleiano, hein? Sou da Assembleia de Deus, sou pastor na Assembleia, co-pastor na Assembleia, tá? E os irmãos foram no monte, eu gosto do monte. Os cariocas aqui, irmão, tem monte aqui no Tinguá, tem monte lá no Horebe, tem monte aqui pro lado de São Gonçalo, Itaboraí, lá pro interior, lá em Casimiro de Abreu, lá em Silva Jardim. E a gente aqui sobe um monte para orar. Um propósito mais reservado da oração. E dá uma olhadinha no que os nossos amigos e irmãos aqui do Instagram, do @Falando de Bíblia Oficial, me enviaram. Dá uma olhadinha aí. Ótimo. Glória, só os irmãos capazes do Senhor. Estamos aqui no Mistério Forte, aqui em Tinguá. Amém? Está aqui minha amada esposa. Aqui, ó, a bispa aqui, ó. Aí, ó. Pai do Senhor, igreja, glória a Deus, Bispa Ana, Trovão do Cajado, deixa eu te dizer uma coisa, não perca esta campanha, esse propósito. Eu vou te dizer mais forte, um voto com o Pai, não é com o homem. Sabe o que acontece? Você mudar a história, ele vai virar a página. Sabe aquilo? Ó, processo, causa na justiça, aquilo que te roubaram, aquilo que tiraram que não era de ninguém, é teu. Deus vai trazer de volta para sua mão. Você está entendendo? Com juro, correção monetária. Que isso, bispa? O Senhor Jesus, ele faz empréstimo, não. Ele é o dono do ouro, é o dono da prata. Deixa eu dizer, é a hora da virada, é tudo ou nada. Sabe o que o Senhor manda tu dizer para você nesta tarde? Descansa, corre. Terça-feira te aguardo lá. Eu te aguardo lá. Rei, calabadara, Meu Deus! Ai, Luciano. Olha isso. Pega também, pega! Regoda canto! É terça! É tudo ou nada! É dentro de chuva de mata fechada! Rebeberrécia! Então, minha gente, você viu aí? O irmão pega o telefone, começa a filmar, e ele está ali contando o que está acontecendo, e passa a filmar uma das suas líderes lá na igreja, que ele faz parte, não sei se é esposa, não sei se é apenas a pastora do irmão, e de repente, no vídeo do irmão, aparece a imagem da irmã embaçada. A irmã não tinha entendido quando viu a primeira vez. Quando ela notou, aí, irmão, foi aquele negócio. Hã? Irmão, eu não sou descrente, não. Eu acredito nos dons espirituais. Eu acredito na totalidade. Não falar em línguas, você saber interpretar as línguas, nos dons de curar, na palavra, na ciência. Não, eu creio. Agora, o problema é o que a gente anda fazendo que ao invés de a gente mostrar uma certa maturidade, a gente mostra uma infantilidade sem fim com as coisas sagradas. Qual a necessidade de colocar um efeito em um vídeo para uma pessoa que está no monte? E aí, a gente pensa pelo menos duas coisas.
Uma, é muita necessidade de aparecer e dizer que é espiritual. Duas, a gente vai fazer tudo em nome de Deus. É o vale tudo da fé. Pronto. E aí a galera, irmão, vai se perdendo nisso. Porque a galera já tem dificuldade de acreditar nesse povo que sobe o monte. Eu já recebi muitos sinais de Deus. Só que eu sou de uma época, irmão, que a galera gostava de dizer que o monte acendia, pegava fogo e que o monte ficava iluminado. Eu, particularmente, nunca vi, exceto uma única vez, que Deus me permitiu contemplar algo no monte, lá do Amendoeira, que é conhecido como Morro das Almas, aqui no Amendoeira, São Gonçalo, quando ainda funcionava para a galera ir lá. Hoje está cheio de barraco, cheio de casa. E até a nossa antiga prefeita, Aparecida Panicé, colocou lá um monumento à Bíblia, para quando a gente chegasse, fosse o primeiro ponto onde nós dessemos a nossa parada em grupo e orássemos antes de continuar a subida para o monte. Irmãos, eu vi muita coisa de Deus ali. Mas eu não vi o que a galera falava lá, como no outro, lá no Vaso das Moças. E a galera adora falar que viu a sarça queimar, o monte acender, as plantas e as folhas ficarem incandescentes. Mas e pós-monte? Como é que fica essa situação? Porque tem um monte de gente que tem uma experiência, passa pelo empirismo e no final não muda nada. Eu entendo que a fé também é uma experiência. E que a experiência faz parte do convívio daquilo que cremos. Porque o nosso Deus é um Deus vivo, é um Deus de sinais e de maravilhas. É impossível que você, na fé, nunca tenha experimentado um sinal, uma maravilha, algo da parte de Deus. É impossível. Todos nós experimentamos em algum momento os sinais de Deus. Só que, gente, toda hora aparece anjo, toda hora esse povo tem revelação, eu fico desconfiado. Capítulo 6 do livro de Josué. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel, ninguém saía nem entrava. Olha só o lugar, o ambiente. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó, ao seu rei e aos seus homens valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifres de carneiros adiante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se prolongadamente a buzina de carneiro, ouvindo vós o seu sonido, todo o povo gritará com um grande brado. O muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá por ele, cada um em frente. Isso é o que Deus está dizendo, como aquela cidade seria conquistada, para eles era intransponível. Mas no capítulo 5, no verso 13, diz assim: e sucedeu que, estando Josué perto de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé, diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: não, mas vem agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com o seu rosto em terra e o adorou e disse-lhe: que diz meu senhor a seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é santo. E fez Josué assim. E o capítulo 6 entra a revelação de Deus para Josué. Capítulo 3 do livro do Êxodo. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. Então levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus em Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, do meio de uma sarça. Olhou e notou que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora irei até lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima.
E vendo o Senhor que se virara para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tira os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Deus vai contar segredos para Moisés, assim como também contou segredos para Josué, através de uma aparição. Aí você vai ler Lucas, capítulo de número 1. Eu acho esse texto fantástico. Lucas, capítulo de número 1. Abra sua Bíblia comigo, falando de Bíblia. Lucas, capítulo de número 1. E você vai ver como é que são as coisas, que esse povo adora espiritualizar, que apareceu o anjo, e o povo entra num delírio terrível. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora orando à hora do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Olha que coisa interessante. Ainda no capítulo de número 1, e no 6º mês, verso 26, foi o anjo Gabriel, enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o, ela turbou-se muito com aquelas palavras, pois considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Ela não pulou, ela não gritou, ela apenas pôs-se a pensar, porque crer também é pensar. Crer não é histeria, crer não é gritaria, crer não é pulos e rodopios. Crer também é pensar. E a grande problemática dos nossos dias é que a galera grita muito, pula muito, arrepia muito e pensa pouco. Tem pouco contato com o livro. E por isso, agora, precisam fazer um apoio com a tecnologia para poder embaçar a tela e dizer que tem um anjo ali presente. Meus irmãos, parei. Não dá, não. Pelo amor de Deus, o que você tem a dizer sobre isso aí? Eu quero ler o seu comentário. Sentiu? Como é que as pessoas querem fazer de tudo para mostrar uma certa espiritualidade? Você não precisa forçar a barra. Quem é espiritual não faz essas coisas. Fica aqui o nosso protesto de alerta. Seja simples. Continue simples. O nosso Deus também trabalha nas coisas simples. O nosso problema é quando a gente quer ajudar a Deus,
para mostrar o que ele faz quando ele não precisa da nossa ajuda. Fica aqui a nossa palavra de despertamento. Façamos as coisas de Deus com ordem, com decência. Se você sobe um monte ou se você entra no teu quarto para orar, se você sobe um monte ou se você vai ao templo para orar, se você ora na rua ou se você ora fazendo as suas atividades e ora no monte, ora no templo, onde você quiser, não banalize as coisas sagradas, o meio de graça que Deus te permitiu para se conectar com o sagrado. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Esse foi mais um vídeo resposta aqui do canal, falando de Bíblia. Você pode fazer como os nossos irmãos. Envie a sua pergunta e daqui nós vamos continuar confeccionando os nossos materiais falando de Bíblia.